Boa tarde, crianças. Nós estamos encerrando mais uma semana, né? E bem abençoada e que tudo tenha dado certo, né? Hoje a professora tem um recado muito importante. Nós vamos ficar 2 semanas sem atividade postadas aí na plataforma. A professora não vai postar, mas isso não significa que vocês vão ficar sem fazer nada, hein? Ok? Aquelas crianças, aqueles alunos que esqueceram algumas atividades para trás na plataforma, né? Ou atividade de estudo que foi feita assim, bem, né? Com dificuldade, vocês vão ter essas 2 semanas para colocar em dia, tá bom? Quem já fez bonitinho, que já fez todos os dias, vai ficar livre. Mas também vai ter essas 2 semanas para fazer uma atividade que a professora vai dar já já. E ela é bem legal, tá bom? Então vamos começar? Faça a rotina, o cabeçalho no caderno bem caprichado. E hoje a nossa aula é geografia. Nós vamos falar sobre diferentes tipos de sala. Tem bastante coisa, então presta atenção. Vamos começar? A atividade de hoje é essa, tem mais. Façam a data 21/8/2020. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de sala de aula em determinadas regiões do Brasil? Por exemplo, lá na Amazônia, no Amazonas, olhem só como que é a sala de aula lá. Algumas são até em barcos, ou algumas crianças têm que atravessar o rio para ir para a sala de aula. Mas olhem essa daí. Essa daqui, olha, ela é lá dentro de um barco, né? Bem grande. Olhem as carteiras, ó. Olhem as carteiras das crianças. Temos também essa sala de aula aqui, ó. Como essa sala de aula nós chamamos de tradicional. Por quê? Porque é a que tem na maioria das regiões do Brasil, certo? E temos também a sala de aula numa tribo indígena. Olhem só como que é a sala de aula lá. Não tem nem chão. As carteiras são bem simplesinhas, né? E ao ar livre, olha, tudo aberto, né? Que diferente, né? Pois bem, então vamos lá. Agora, aqui no exercício 1, vocês vão colocar quais são as semelhanças. O que é semelhanças? O que é parecido nessas 3 salas de aula? O que tem nessa sala e nessa sala? Coloquem aqui. Por exemplo, vou pôr um comecinho, um inicial, tá bom? O que tem de semelhante? Tem carteiras? Tem. Então, vocês vão escrever aqui, carteiras. Que mais que tem nas 3 salas de aula? Muito bem. Agora, eu quero que vocês coloquem as diferenças. Quais são as diferenças nessas salas de aula? Coloquem aqui, tá bom? Agora, a 2, a sala de aula onde você estuda se parece com qual dessas salas aqui? A sala de aula às margens do rio Amazonas, a sala de aula tradicional ou a sala de aula em uma tribo. Então, você vai escrever o que você acha aqui, ó, na 2, tá bom? 3. Os colegas da sua sala de aula faz parte de um grupo social, do qual você faz parte. Em relação aos seus colegas de classe, responda: quantos meninos tem, quantas meninas tem, e aqui você vai colocar o total. Ai, professora, eu não lembro. Sabe aquela atividade que nós fizemos lá em julho, de estudo, que falava dos aniversariantes do mês? Pois bem, lá tem certinho, tá bom? Mas se você esqueceu, a professora manda para você, pede para a mãe mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, é essa daqui. Chegamos aonde a professora quer. Quer explicar mais um pouquinho. Observe com atenção a sala de aula. Nós não estamos na sala de aula, então eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem a nossa sala de aula, como ela é. Seria possível representar a sala de aula de forma reduzida? O que é reduzida?
A gente poderia representar nossa sala de aula bem pequenininha, né? De forma reduzida, quer dizer pequena. Como a gente pode fazer isso? Que tipos de materiais poderíamos utilizar e qual nome podemos dar a esta representação? Muitas perguntas, né? Então, primeiro, vamos lá na primeira pergunta. O que a gente pode representar a sala de aula? Sim. Quais são os materiais que a gente pode usar para fazer uma sala de aula bem pequena? Isso, uma caixa de sapato, uma caixa, né? Uma caixa. Então, escrevam aqui, uma caixa. E ela pode representar o que essa caixa? Aí vocês escrevem, deixa eu escrever para vocês. Então, você vai colocar assim, ó, a caixa, né? Ó, a professora tá fazendo junto. Pode escrever de mão, quem consegue, hein? Caixa. Ela pode representar o quê? A nossa sala de aula. Muito bem. Que mais que a gente pode representar? Por exemplo, as mesas, as carteiras de vocês. O que a gente pode usar para representar a carteira de vocês? Pedacinhos de isopor, caixas de fósforos. A professora vai escrever caixa de fósforo, mas tem muitas coisas que você pode representar. As carteiras. Então, você vai escrever caixa de fósforo, certo? Que pode representar o quê? As carteiras. Gente, o professor escreveu grande, mas é porque tem dificuldade aqui, né? Então, vocês entendem, escreve bem bonitinho. Sim, então nós podemos pegar uma caixa de sapato, de papelão, ela vai ser representada na nossa sala. As carteiras, nós podemos usar então o quê? Caixa de fósforo. É um exemplo só. Muito bem, agora vamos ver mais para baixo. Então, a gente pode continuar aqui. O que mais que a gente pode usar? Olha lá a menininha falando. Quais objetos que temos na sala de aula que poderiam ser representados de forma reduzida? Será que todos os objetos são importantes para reduzirmos? Por exemplo, a mesa da professora. A gente pode usar o que para ser a mesa da professora? Uma caixinha de remédio, né? A gente pode também, eu não vou fazer essa não, hein? Vocês que vão por aí. O lixo, a gente pode pegar uma tampinha de pasta de dente. O armário lá no fundo, a gente pode usar o quê? Caixa de remédio também, um pouquinho maior. E assim por diante, tem várias coisas, certo? Vamos continuar. Agora vamos lá. O nome dado a uma representação em miniatura, né, quer dizer pequeno, nós chamamos de maquete. Vamos fazer então uma maquete para localizar o objeto da nossa sala? Antes de fazer a maquete, presta atenção. Esquece isso aqui, ó. Esquece, tá? Porque isso aqui é como se a gente estivesse na sala, mas nós não estamos, então não vamos formar duplas. A proposta agora é junto com o responsável, ou seja, alguém aí da sua família, vocês juntos pensarem em uma representação da sala de aula, utilizando uma caixinha de sapato ou papelão, como eu falei. A caixa de sapato será a estrutura da sala de aula, certo? Pense em qual é a sua localização dentro da sala de aula. Depois, vocês vão escolher o material que mais combina com cada parte, como eu falei, o lixinho, a mesa da professora, a lousa, use a imaginação de vocês. Eu quero uma sala de aula linda, tá bom? Bom, turminha, para representar as carteiras, a gente pode usar caixas de fósforos, isopor, tampinhas de garrafa, caixa de pasta de dente, copinhos de café, pode representar o lixo, entre outros. Vale a criatividade de vocês, tá ok? Conto com vocês. Depois, dessas 2 semanas, nós voltaremos a ver maquete, cada um vai mostrar a sua na nossa sala de aula virtual, no Google Meet, vai ser bem bacana, ok?
Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um abraço, bons estudos e não esqueçam, hein? Foco e concentração sempre. Um abraço da Pro.